Meus amigos, eu vou começar o vídeo de um jeito diferente. Hoje eu vou começar o vídeo dando um recado pra bochechada que fala que eu reclamo muito. Ah, o Barolo reclama muito, quando o time ganha ele reclama, quando o time perde ele reclama muito. Tá, ó, ganhamos do Primavera de virada. Esse grande time tem uma história muito grande no futebol Primavera. O campeão voltou, né, segue o líder. Massacre no Morumbi, um jogo espetacular, e agora é em busca do título brasileiro, sul-americana, o São Paulo voltou, aquele São Paulo que maravilhoso, que lindo, vamos beber cerveja, tá? Bom, esse é pra você, tá bom? Você que fala que eu só reclamo, tá vendo, ó? Vibrei, comemorei, tô feliz da vida, o campeão voltou, uhul, o campeão voltou. Agora a gente vai conversar, eu vou conversar com as pessoas que gostam de analisar o jogo, de ver, que viram o jogo, que viram das dificuldades do São Paulo, que viram dos problemas que a gente tem enfrentado, que viram que o time ainda não é confiável, que viram que foi na Bacia das Almas, que viram que foi no sufoco, que viram o Ferreirinha jogar, que viram o Tapia se atrapalhar com a bola. Agora a gente vai conversar com essas pessoas. Mas pra você que fala que eu só reclamo, a minha parte já tá feita, então já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, já comenta, já compartilha, já nos ajuda, porque agora você não pode falar que eu só reclamo, porque eu já vibrei, já comemorei, e agora eu vou dar uma pausa, e agora sim a gente vai comentar o jogo, esse jogo tenebroso do São Paulo, tenebroso, mas, agora falando sério, gente, deixando as brincadeiras de lado, você sabe que eu tô brincando, mas deixando as brincadeiras de lado. Vamos analisar um ponto positivo? Eu acho que tem dois pontos muito positivos que eu gostaria de analisar com vocês, dois pontos muito importantes. E depois a gente vai analisar também os pontos negativos desse jogo, o sufoco que foi, que não precisava ter sido, o risco que a gente correu, o risco que essa defesa faz a gente correr, as defesas do Rafael, o jeito que ele defendeu as bolas, a falta de qualidade de alguns jogadores. Mas eu queria destacar primeiro dois pontos positivos. O primeiro grande ponto positivo, que eu acho que na verdade é uma obrigação, mas a gente não pode, eu quero reiterar isso aqui, contra o Flamengo, qual foi o time que ganhou? Contra o Santos no Paulista, contra o Santos na Vila Belmiro e hoje contra o Primavera. Eu não sei, sinceramente, se o presidente do São Paulo pagou os caras, eu não sei. Ou só se ofereceu um plano de pagamento de salários atrasados. Só que não faltou vontade pros caras. Nem pros cabeças de bagre, nem pro Ferreirinha, nem pro Tapia. Pro Tapia não falta vontade, mas não faltou vontade. Nem contra Flamengo, Santos, os dois jogos e hoje contra o Primavera. Os caras se dedicaram até o final, tentando vencer o jogo, tentando virar. Claro que o jogo exigia isso, né? Mas o 3-0 na estreia contra o Mirassol também exigia vitória. Aquele 6-0 do Fluminense, que eu nunca mais vou esquecer, também exigia vitória. A gente viu um comportamento completamente diferente. Então, não é que eu acho que eles são heróis porque eles correram. Eles ganham muito bem, ou vão ganhar, pra correr. Isso é o básico, é cumprir a obrigação deles, até com a própria profissão deles, né? Você exercer sua profissão com dignidade. Então, não faltou vontade, isso é um ponto positivo muito grande. O outro ponto positivo que eu faço questão de falar para vocês é o seguinte: o que a gente fala aqui, geralmente a gente costuma falar que o São Paulo tem determinados jogadores no elenco, na minha opinião, que são os protagonistas desse time. Os protagonistas em qual sentido que eu falo? São os que ganham mais, são os melhores salários, são os jogadores mais experientes, são os tais líderes do elenco, que tem a liderança, que muitas vezes eu acho nefasta, mas são os líderes do elenco. São jogadores que eu e você, que eu digo nós torcedores, que a gente deposita muita fé e muita esperança nesses jogadores. Caso do Lucas, caso do Caleri, caso do Luciano, só para citar 3 jogadores. E olha só, perceba hoje como esses caras chamaram a responsabilidade e ajudaram e foram fundamentais na virada do jogo. Ah, Barolo, mas é contra o Primavera, porque contra o Palmeiras não é assim, quando joga na Barueri, contra o Corinthians não é assim, contra a LDU não foi assim. Eu concordo com você. Mas, foi contra o Primavera, mas hoje precisava ser contra o Primavera. Então vamos matar um adversário por vez. Hoje precisava ser contra o Primavera. Porque se o seu Lucas não chama a responsabilidade, se o Luciano não dá o passe pro Caleri fazer o cruzamento e sofre o pênalti, e se o Caleri não bate o pênalti com personalidade, o São Paulo tinha perdido do Primavera em casa, velho.
se fosse depender do Ferreirinha, se fosse depender do Tapia, se fosse depender de Bobadilha, se fosse depender do Cédric, eu tava aqui espumando de ódio que o São Paulo tinha perdido do Primavera. Então, para mim, esses 2 pontos positivos. A vontade continuou do mesmo jeito, né, o mesmo padrão. Não sei se os caras estão recebendo ou não, muito provavelmente não, mas tem um planejamento agora, o presidente, não aquele nefasto que gastou 500 mil no cartão de crédito corporativo do São Paulo com cabeleireiro e loja de grife e pagou o São Paulo só no último semestre do ano passado, ou seja, passou a gestão dele toda devendo ele mesmo, o presidente do clube devendo dinheiro para o São Paulo, com salário atrasado, com déficit, com dívida, o escambau, pedindo empréstimo, e o próprio presidente do São Paulo devendo para o clube. Então agora, com esse presidente que está aí, existe pelo menos um planejamento, acredito que existe um planejamento para o São Paulo pagar esses jogadores, a vontade não faltou. E esses caras, mesmo sendo contra o Primavera, num jogo pequeno, entre aspas, muito entre aspas, esses caras chamaram a responsabilidade e decidiram o jogo. Concorda comigo? Você acha que eu estou ficando maluco? Agora, vou falar do jogo, que tecnicamente o jogo foi assustador, né, meus amigos? Foi assustador. Vamos falar com calma. Antes, deixa eu dar aquele recadinho maroto da Golcase pra vocês. Eu vou... Pra você usar o cupom GOLBAROLHO, eu até mostrei na transmissão lá da Rádio Barolo. Aliás, obrigado pra você que tava na transmissão da Rádio Barolo. Essa caneca aqui diferentona, dá pra ver? Ó, que não é só com o São Paulo, não é só temas de futebol, não é só... Tem muitos outros temas legais. Essa garrafa aqui é muito bacana. Essa caneca aqui eu acho maravilhosa. Tem as capinhas, tem produtos para volta às aulas agora, tem produto pro seu cachorro, pro seu gato. Usa o cupom GOLBAROLHO que eu tenho certeza que você vai se beneficiar dos produtos bacanas. E aí você usa o cupom GOLBAROLHO para você ter desconto, tá? E a Golcase também tá patrocinando a rádio. Pô, legal pra caramba, nossos parceiros. Prestigie, são produtos sensacionais da Golcase, tá? Hoje, como a gente tinha imaginado, o Crespo poupou alguns jogadores. Aí quando você coloca determinados jogadores do São Paulo como titulares, você já imagina que o nível técnico vai despencar, né? E assim, o sistema defensivo do São Paulo, pra mim, é muito ruim, ainda continua ruim. E você troca peça, você põe Dória, você põe Ferrarese, você põe os caras... E o ataque do São Paulo é desesperador, né? Quando joga Tapia e Ferreirinha, é desesperador, assim. E eu fiquei impressionado, uma coisa que me deixou muito irritado na transmissão foi o seguinte: o São Paulo foi chutar a primeira bola de fora da área aos 86 minutos do segundo tempo com o Marcos Antônio, velho. Eu não consigo entender porque esses caras não finalizam de fora da área. Contra o São Paulo, todo mundo chuta de fora da área. Tanto que o gol do Primavera sai do chute de fora da área. O que a bola desvia no Ferrarese e engana o Rafael. Mas chuta de fora da área. O São Paulo não finaliza. E toca a bola e vai pro Cédric, erra o cruzamento. Aí vai pro Enzo, erra o cruzamento. Vai pro Bobadilha, erra o passe. Vai pro Tapia, ele se atrapalha. Vai pro Ferreira, ele dribla 1, dribla 2, mata de canela, a bola sai pra escanteio. E aí, o primeiro tempo sofrível, aliás, um público surpreendente pra mim no estádio hoje, com chuva. Eu fui pra São Paulo hoje, peguei uma chuva enorme, vim pra Jundiaí e peguei chuva também. Um público pra mim que me surpreendeu pra assistir o jogo contra o Primavera no sábado à noite. O São Paulo fez um primeiro tempo horroroso. E o segundo tempo, o Crespo não mexe, volta pro segundo tempo com o mesmo time. Depois que ele faz as alterações, depois teve até uma alteração a mais por causa da lesão na cabeça do jogador, né, do Primavera, que abre uma substituição a mais. E o Primavera faz. O Primavera já tinha tido espaço pra caramba no primeiro tempo. Espaço pra caramba. Um chute lá com o Rafael espalmou esquisito pra escanteio. Teve uma outra bola que o cara driblou e finalizou por cima. Uns contra-ataques que um espaço, buraco na defesa. Se o Primavera tivesse um pouco mais de qualidade, teria ferrado o São Paulo. Com certeza teria ferrado o São Paulo. E aí, mas faz o gol no segundo tempo, numa jogada, num contra-ataque, com espaço pra caramba. Naquele momento do jogo, o Primavera estava mais perto de fazer o primeiro gol do que o São Paulo. E faz no chute de fora da área, que a bola desvia no pé do Ferrarese e entra. E aí, o São Paulo, aí imediatamente entra o Caleri, sai esse horroroso desse Tapia. Aí o Luciano tinha entrado no intervalo, não tinha pego na bola. Até o gol do Lucas, o Luciano não pegou na bola. E aí o São Paulo vai pra cima, meio que desordenado, e começa o Bumba Meu Boi, os cruzamentos na área, aí o Caleri se atrapalhou numa finalização. O São Paulo não cria grandes chances, não conseguiu criar grandes chances. Só que aí os caras chamam a responsabilidade. No primeiro gol, pode perceber, o Luciano toca pro Caleri, que não estava impedido. O Caleri faz o cruzamento e o Ramon, lá, o lateral que entrou, ele entra meio que voando na bola.
E só pela interceptação que ele faz e o toque para trás, ele já fez mais que o Cedric durante toda a trajetória dele no São Paulo. E uma jogada só do cara. A bola perereca, sobra pro Lucas, não foi uma jogada trabalhada, sobra pro Lucas, o Lucas faz o gol. Ah, impedido, não sei o que, sai o gol. Na sequência, o Luciano, que tinha participado, só fez esse passe pro Caleri, que foi importantíssimo. E na hora que ele sofre o pênalti, eu confesso pra você que eu não tinha visto o pênalti. Quando mostra a câmera de frente, que até na transmissão um internauta falou, um seguidor lá falou que era como é que chama aquele? Gabriel Neves indiano, o zagueiro do Primavera, faz um pênalti absurdo, para um cotovelo na cabeça, no rosto do Luciano, com a bola a 3 metros de distância. E aí eu fiquei surpreso com o VAR chamar, me surpreendeu, e o juiz dar o pênalti. Você acha que foi coincidência que o presidente do São Paulo foi na CBF hoje, ou essa semana, conversou lá com o presidente da Federação Paulista, foi lá na CBF, se apresentou lá? Você acha que é coincidência? Eu acho que não é por causa disso que o VAR marcou o pênalti. E chamou o juiz marcou o pênalti. Mas esse trabalho de bastidores que a gente fala é um trabalho muito difícil de ser recuperado. Mas o fato do presidente ter ido na CBF já mostra totalmente a diferença que era pro nefasto, pro pavãozão que só queria lá puxar saco para ser chefe de delegação em viagem da seleção brasileira. Eu espero e torço demais que aos poucos o São Paulo vá conseguindo recuperar o respeito. Que esse presidente que não... Será que vai ter foto com o presidente hoje com o Luciano e o Lucas, por exemplo, o Caleri? Eu acho que não. Na rede social dele não vai ter. Graças a Deus a gente se livrou disso. Mas o São Paulo... Eu torço muito para que passe a ser respeitado. Porque foi um pênalti claríssimo. O juiz tinha que ver na hora, porque foi na frente dele, mas eu acho que o juiz estava. Quando a bola sai, o juiz muda o olhar, mas o VAR viu, chamou e o juiz viu e deu pênalti. Quando que isso ia acontecer na gestão do blogueirinho? Sinceramente, eu não sei. Do Belmonte, não sei, sinceramente não sei. E o Caleri chama a responsabilidade e faz o segundo gol, o gol da virada. E no último lance do jogo, o goleiro do São Paulo tem obrigação de fazer a defesa que ele fez. Porque é isso que faz a diferença de um time grande para um time pequeno. É isso. É o goleiro fazer uma defesa importante no final do jogo, é o maior salário de 2 milhões, 3 milhões fazer um gol, é o salário de não sei quantos milhões chamar a responsabilidade de cobrar o pênalti e decidir o jogo, é o salário de tantos milhões de dar um passe para sair um gol, é isso. Essa é a diferença. Por isso que o São Paulo é um time grande e o Primavera é um time pequeno. Porque tem jogadores que estão lá exatamente para isso. Eles ganham muito bem para isso. Eles são as estrelas do time para isso. Eles são os ídolos do time, os maiores salários do time para isso. Para esses momentos. Para chamar a responsabilidade e decidir o jogo. Meus amigos, vamos para as notas. Hoje eu não vou esquecer das notas, que eu fico falando, fico empolgado e esqueço das notas. Antes, somos patrocinados pela KTO. Não, eu coloquei o da Golcase, mas também vale. Mas somos patrocinados pela KTO. E ó, aproveita para você curtir a chance extra. E aí eu fiz esse banner aqui para você ir lá com o seu QR Code e já cai para fazer o seu cadastro no link do Barolo. E aí você ajuda pra caramba, tá? Eu tô fazendo assim agora. Eu falei para vocês, o meu cincão, que eu aposto sempre, quando eu perco, que acontece com uma certa frequência, eu admito, eu perco, perdi o jogo do Arsenal, que eu apostei no Arsenal, perdeu. Aí eu vou num time forte que tá disputando, vai ter um jogo contra um time pequeno da parte de baixo da tabela. Não é certeza de dar certo, mas eu garanto os meus cincão, recupero os meus cincão. E é o cincão que eu jogo, pra me divertir com apostas esportivas. Pra poder chegar aqui e falar, pô, eu ganhei, eu acertei uma. Então, faça como eu. Se você não quiser apostar no seu time, que você sabe que eu não gosto de apostar no São Paulo, faz que nem eu. Pra garantir o resultado. Vai num time bonzão, que vai pegar um time que tá na parte de baixo da tabela e aposta. Porque aí você se diverte com apostas esportivas, tá? Até você sabe que tá no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, desculpa. Mas você também pode fazer o QR Code aí, tá? Vamos lá para as notas. O Rafael, hoje, apesar de ser esquisitíssimo, ele fez uma defesa. Só pela defesa importante que ele fez no final do jogo, nota 8. Só que eu também não vou aumentar a nota dele de 6 para 8. Ele continua sendo um goleiro nota 6 para mim. Por mais que as Rafaetes aí esperneiem que nem loucos, ele vai ser um goleiro nota 6 para mim. E ponto. É minha opinião. Acabou. É um goleiro nota 6. Mas foi importante hoje. Como ele foi péssimo no jogo contra o Santos, ele foi importante hoje. Então nota 8 para ele hoje. O Cedric é horroroso, como tá, não tenho paciência, eu quero falar do Ramon lá, não quero falar do Cedric, atrapalhado, horrível. O Alan Franco,
O Alan Franco tomou um drible agora nesse último lance aí que o Rafael defendeu. Que acho que tá com problema na coluna. Vou deixar sem nota também. O Ferrarese é esforçado, mas também me assusta, não confio muito no Ferrarese, mas acho que do trio de zaga ele foi o melhor, nota 6,5. O Dória, eu estranhei o posicionamento dele no primeiro tempo, toda hora ele tava no ataque, ele ultrapassando o Enzo, e é meio afobado, o cara meio apavorado, estabanado. Eu não vou dar nota baixa pra esses caras, eu vou deixar sem nota. Meio de campo, o Bobadilha, foi o Bobadilha de sempre, tô tentando descobrir o que ele fez no jogo, acho que não fez nada, vou deixar sem nota também. O Marcos Antônio, acho que fez uma partida apagada hoje, não é todo jogo que ele vai brilhar, nota 5. Quem mais? Aí como entrou muita gente, eu vou ter que ver aqui. O Enzo Dias, esforçado, acertou alguns cruzamentos, mas desprotegeu alguns momentos do setor defensivo, nota 5,5. Pra mim, agora o ataque do São Paulo, ó, Ferreira, acho que poucos jogadores no universo me irritam tanto quanto o Ferreirinha. Meu Deus do céu, cara. E aí ele finalizou uma bola, a bola foi pra fora do estádio e eu fiquei pensando, esses caras eles fazem só isso da vida, né? E desde criança eles fazem só isso. Não é assim, o cara trabalha no banco durante a semana, aí sábado à noite ele vai jogar bola, que nem a gente faz, né? Aí dá de canela, eles só fazem isso desde criança. Então ele, o TAP, eu não vou dar nota porque não quero estragar meu sábado. O Lucas, pra mim o Lucas foi o melhor em campo do São Paulo. No começo ele tentou umas arrancadas, conseguiu, depois ele vai cansando, que ele não é mais criança. Mas ele foi participativo, pra mim foi o melhor em campo. E a gente precisa dele, a gente precisa do Lucas. Não só contra o Primavera, Lucas, a gente precisa de você em clássico, a gente precisa de você jogando em gramado sintético, a gente precisa de você. Então pra mim você foi o melhor, nota 8,5. Além do gol, você nota 8,5. E a gente precisa de você, o São Paulino precisa de você. Quem mais? Aí os caras que entraram. O Luciano chamou a responsabilidade também em 2 lances, foi decisivo em 2 lances, nota 7. Caleri chamou a responsabilidade, vou dar uma nota 8 pro Caleri, porque ele fez o gol de pênalti. Mas aquela bola que foi cruzada, e você foi de cabeça, de pescoço, de quadril, de bacia, eu vou tirar um ponto, você vai ficar com nota 7. Danielzinho discreto, Luca discreto. Lucas Ramon, pra mim nota 8, porque fez mais que o Cedric durante toda a trajetória dele, mais que o Igor Vinícius nos 5 anos que ele ficou no São Paulo, naquele lance do gol. E o Pedro Ferreira sem nota, que mal pegou na bola. O Crespo, eu acho que o Crespo precisa acertar esse setor defensivo, porque não dá pro Crespo ensinar o TAP a dominar uma bola, não dá pro Crespo ensinar o Ferreira a finalizar, não dá. Mas montar um esquema defensivo minimamente decente dá, né, Crespo? Pelo amor de Deus, né? E o São Paulo ainda, pra mim, ainda é um time muito que não dá pra confiar. Se o Primavera tivesse qualidade hoje, o São Paulo podia ter sofrido muito mais do que sofreu. E o Crespo é esse treinador, ele não é um gênio, ele não é... Mas aí, o mesmo treinador que até 5 jogos atrás aí era execrado, tá aí, ó. Ganhou do Flamengo, ganhou do Santos, ganhou do Primavera e empatou com o Santos. Tá 4 jogos invicto, assim como a Rádio Barolo. Então, vou deixar o Crespo sem nota também, você deixa a nota pra você. Ó, gente, amanhã, deixa eu dar um recado importante, não sai daí, peraí. Amanhã, o QG Tricolor vai começar às 7h30 da noite. E como eu tinha combinado com vocês, nos pós-jogos do São Paulo, a gente vai fazer uma live aqui nos 2 canais, no Barolo Vídeos e no Barolo Jogos. Só que como o QG vai entrar mais cedo amanhã, porque amanhã tem o derby, a live do canal amanhã começa às 7 da noite, tá? 7 da noite, todo dia, pós-jogo do São Paulo, a gente vai fazer uma live. Nos dias normais, a gente faz às 8, porque o QG começa às 8h30. Como amanhã o QG excepcionalmente vai começar às 7h30, live às 7 da noite, eu espero você, tá bom? Vou pedir para você compartilhar o vídeo, deixa o like, comente e a gente se encontra amanhã na live, tá? E aí a gente vai conversar, vai trocar ideia, repercutir, vamos ver a coletiva do Crespo. Acho legal, eu fiz a live na semana passada que eu tinha esquecido de combinar com vocês e ficou legal pra caramba, eu curti pra caramba fazer. Então você é meu convidado amanhã, 7 da noite, estamos ao vivo nos 2 canais, tá? Meus amigos, fiquem com Deus. Amanhã, olha o que eu arrumei pra minha cabeça. Amanhã eu tenho, às 5 horas da manhã, eu saio de Jundiaí e vou pra São Paulo disputar uma prova de corrida. Olha como eu tô bem ajuizado. Então, já tá tarde pra caramba, até chegar em casa, tomar banho, jantar, provavelmente eu vou passar a noite acordado, porque eu fico ansioso, que eu sou uma criança, e amanhã eu vou correr de manhã cedo. Mas estaremos aqui às 7 da noite, tá? Quer dizer, se eu sobreviver, estarei aqui às 7 da noite. Então, espero você. Se não aparecer, que deu BO na corrida. Mas vai ser tudo certo. Fiquem com Deus, um ótimo domingão pra você, se divirta, descanse, fique com a sua família. A gente se encontra amanhã. E aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.